Olá, sejam bem-vindos aí mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar aqui sobre as diferenças aqui do que é o CEO e o que é SEO, para as pessoas aí envolvidas com marketing digital. É necessário que você aprenda a, 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 as diferenças sobre essas siglas, sobre essas nomenclaturas, né, diferenciar o que é um setor, o que é outro, o que é um profissional, o que é um sistema, o que uma pessoa faz, para ver quem tem o conhecimento adequado para cada setor aqui dentro do marketing digital. Eu vou falar mais aqui sobre as tecnologias e as metodologias aplicadas ao marketing digital. Não vou falar aqui outros assuntos que também pode se aplicar essas nomenclaturas, esses nomes aqui que a gente vai aprender hoje o que eles significam e como eles são utilizados dentro do processo aí de marketing digital ou marketing de maneira geral aí, passando aqui uma visão geral. Então vamos começar aqui o nosso conteúdo, minimizar aqui a nossa tela. Tem um scriptzinho aqui dizendo, né, com algumas informações aqui descritas sobre cada item desse que a gente vai falar agora. A gente vai começar aqui pelo CEO, né, que quando você lembrar da palavra CEO aqui, ele está relacionado a um diretor, né, diretor executivo, diretor chefe, né, o chefe executive office, o diretor de trabalho aí, o executivo de uma empresa, uma organização, corporação. Já tem aqui marcado no azul aqui, né, destacado a palavra no termo em inglês aqui e a sua sigla a usada aqui, né, o encurtamento aqui conforme a língua inglesa, né. A gente vai as nomenclaturas e o mais importante aqui é saber o que é esse cargo. O cargo está no topo da hierarquia operacional de uma empresa. Ele possui a responsabilidade de executar as diretrizes propostas pelo Conselho de Administração, que por sua vez é composto de representantes dos cargos aqui, ou seja, tem o executivo geral, tem aqui o CEO, que ele pode ser o presidente da empresa, por exemplo, mas ele sendo o presidente da empresa, não dá o direito dele ser o CEO, por exemplo, porque o chefe aqui, executivo geral aqui, ele tem que ter o conhecimento avançado e ele tem que ter uma vivência, uma estratégia, ele tem que ter alguns conhecimentos que não basta só ser dono da empresa, não basta só ter dinheiro para poder ser um chefe executivo. Ele pode ser o dono da empresa e amanhã fazer uma jogada aqui querendo ser o chefe executivo de um negócio. Ele pode botar uma empresa toda a perder, todo um patrimônio pode ser perdido por falta de conhecimento. Requer conhecimento, mercado, profissionais, ele tem que ter a capacidade de avaliar o serviço de outros profissionais. Ele também recebe treinamentos, porque chegou no topo, que parou, ele chega no topo de administração e gerenciamento de uma empresa que ele parou. Não, ele está atento às novas tecnologias, então para isso precisa de estudar sempre, precisa buscar conhecimento sempre. Agora
tem as novas metodologias de colher dados com o marketing digital. A internet está muito mais dinâmica do que há alguns anos atrás, né? E o cliente está com um comportamento bem mais aguçado e até avançado por causa dos modelos de negócios proposto agora pelas mídias sociais e avanços tecnológicos, por exemplo. Então tem aqui o executivo, ele é auxiliado por alguns outros CEO, né, que cada um aqui tem sua nomenclatura aqui. É o chefe, diretor de contabilidade, diretor de administrativo, diretor de análise. Isso aqui é para uma grande corporação, por exemplo. Vamos ver aqui, ele, como eu disse anteriormente, ele faz aqui a atração e retenção de talentos. CEO, ele sabe identificar numa startup, por exemplo, se o design ali que está fazendo o layout de uma página, se ele é inteirado no assunto, se ele sabe trabalhar com algumas ferramentas necessárias, se ele tem o conhecimento necessário para aplicar a cada mídia, ele visualiza isso aí rapidamente numa reunião, por exemplo. Aí ele tem a visão clara de todas as áreas. Ele pode dar e receber mentoria, tanto de outros CEO, como também de outros ramos da economia em geral. Ele pode ter aula de marketing digital, conteúdo de apoio. Ele pode ser um coach, dependendo da área, do nicho que ele quer atuar, ou da necessidade da empresa onde ele atua, ou o setor que ele quer atuar, ou se profissionalizar, ou administrar, ou criar sua própria empresa, ou gerenciar a empresa de alguém. Então ele tem que ter essas visões e esse conhecimento aqui. Isso se aprende também com a vivência, né, dentro de uma empresa ou dentro de um negócio que a pessoa comece ali. Não está ligado diretamente à academia. O cara não precisa ser um MBA primeiro para depois virar um executivo, um chefe executivo ou um conhecedor de todas essas regras aqui e esses métodos de implementação. Temos alguns casos clássicos aí, por exemplo. Vou mostrar com a imagem para ilustrar a visão que a maioria do pessoal tem de um executivo. É um cara vestido de terno e gravata com a pasta e um MBA ou vários diplomas, vários certificados. Mas contrapartida nós temos outro tipo que não precisa de nada disso aí. É o cara que vai e faz. Por exemplo, temos aqui o Mark, que ele é o CEO do Facebook, de outras empresas dessa grande corporação, grande plataforma aí digital, e tem milhões e milhões de negócios, e se você encontrasse com ele na rua, jamais você diria que seria um executivo multimilionário, porque aqui a aparência é jovem, né, de camiseta, né, ele não tem MBA, ele não tem a pós-graduação lá, o mestrado, ele não tem, mas ele contrata quem tem, né? Então ele é o chefe
Ele é o patrão, é o executivo e é o cara que tem o conhecimento, né? De repente, esse cara aqui que tem toda a aparência, né, de ser o executivo, ele de repente não é. E não caracteriza o diploma ou a maneira de se vestir, por exemplo. É. E vamos voltar aqui para o nosso exemplo. E por ser um pouco parecido ao jeito de falar, né, a pronúncia, algumas pessoas confundem o CO com SO. Quando a gente, para fixar bem, CO você lembra do chefe, do executivo. O SEO você lembra de ferramentas. Fica mais fácil de separar uma coisa da outra. O SEO ele faz otimização de processos, né? Ele pode usar aqui a linguagem de programação para poder fazer um melhor com o usuário, né? Para dar uma resposta ali ao conteúdo que o usuário está pesquisando. Ele pode ser uma ferramenta de pesquisa aqui, no exemplo é o Google Mapa, né? Ele pode ser uma ferramenta que apresenta uma métrica, um gráfico, um dado que seja pesquisado. Ele envolve processos e ferramentas. Essa é a diferença do SEO para o SEO. A abreviatura aqui do nome aqui, SEO, Search Engine Optimization, por aí. O inglês é perto disso aí. Toda vez que uma página é publicada na internet, o Google e outros buscadores procuram indexá-la de modo que seja encontrada por quem a procura. Hoje em dia, as ferramentas e processos de SEO trabalham com vários tipos de manipulação de dados. Esses dados, a função dele é entregar uma resposta rápida para o usuário e uma resposta que o usuário esteja pesquisando em uma determinada área. Por exemplo, se o usuário ele está procurando um celular, então a ferramenta de otimização ali a empresa anunciante que investe lá no Google ADS, por exemplo, a empresa que tiver mais destacada ali no ranking das ferramentas de SEO, no Google, por exemplo, vai mostrar ali as primeiras páginas mais procuradas, onde o usuário digitou a palavra, por exemplo, a palavra-chave celular da marca X. Já vai entregar as ferramentas de otimização, que são várias metodologias usadas, são mais de 200 métodos usados pelo Google para entregar a pesquisa ao usuário que está ali buscando pelaquela informação. SEO é uma otimização para os motores de busca, isto é, um conjunto de técnicas que influenciam os algoritmos dos buscadores a definir ranking de uma página para determinada palavra-chave que foi pesquisada, por exemplo, né? É um texto aí para você acompanhar e ler aí conforme a sua habilidade e tal. Aqui um pouco da história, né? Em 1997, fundado pelo um dos criadores aí do Google, o Larry Page, né, e seu companheiro aqui. O Google foi criado para ser uma ferramenta de busca de larga escala, ou seja, escala mundial mesmo, né? O propósito era organizar
os dados de pesquisa na internet ali, estruturar os links, as páginas, né, que tivesse mais relevância de acordo com a busca do usuário, né? De acordo com o post aqui e tal, da Search Engine Land, né? A Search Engine Land. Também foi em 1997 que o termo SEO foi mencionado pela primeira vez, né, no livro da Net Result, escrito por Bob Herman e o seu amigo aqui de pesquisa aqui. O interesse deles era buscar o posicionamento aqui sobre um determinado site da banda Jefferson Starship aqui. O site de busca ali entregou para eles o resultado ali da página, e aí eles começaram a desenvolver o método ali de pesquisa e criaram esse nome aí, e o Google adotou esse nome e tem desenvolvido ferramentas de inteligência artificial, vários sistemas aí para poder dar sentido à busca cada vez mais implementada aí do lado do usuário, né? Faz a comunicação ali, servidor com o usuário, a linguagem de programação entregando respostas rápidas ali para o usuário, várias tecnologias entregando ali resposta para o usuário. Isso agiliza muito o processo de marketing digital, porque você pode, por exemplo, criar uma campanha com a determinada conjunto de palavras-chave, e você pode ter um ou mais palavras-chave para poder apresentar o seu produto, por exemplo, para um determinado nicho, para um determinado usuário, um determinado avatar, um determinado grupo de pessoas aí que está interessado no seu produto ou serviço, por exemplo.